Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós estaremos explicando o conceito de célula e falando um pouco como que surge o câncer. Quero agradecer aos mais de 300 inscritos que nós já temos no nosso canal no YouTube, em especial, né, aos clientes lá do Conde do Açaí, em que Joelcio tem conversado, né, e falado sobre o nosso canal e o pessoal tem aderido. Um grande beijo para vocês, tá? E lembrando, se você é inscrito no canal, tem gostado dos vídeos que nós temos compartilhado aqui, então, por favor, compartilhe com mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Para explicar esses conceitos um pouco mais, de forma um pouco mais simples, eu vou pedir que vocês visualizem a célula, né? Como o exemplo de um ovo frito, porque esse é o esquema mais simples que a gente tem para compartilhar. Sendo que a região da clara, que é aquela região mais externa, é a parte da célula que se chama citoplasma, que é a parte mais externa. As células dos animais, né, e dos seres humanos, elas não contêm parede celular. Então, aquela delimitação externa da célula lembra muito realmente a da clara do ovo, né? Que é bem assim fluida, né? Bem maleável. E essa fluidez conferida, né, existe por conta de que essa delimitação é feita por componentes chamados fosfolipídios, que permitem então que a célula ela seja seletiva, tanto para o que entra quanto para o que sai. A região interna ali representada pela gema do ovo representa então no nosso esquema da célula a região da célula chamada núcleo. Dentro desse núcleo, então, que está contido os nossos cromossomos, né? Na célula humana, nós temos 23 pares de cromossomos, totalizando então 46 cromossomos, excetuando os portadores de algum tipo de síndrome, como por exemplo a síndrome de Down, em que o indivíduo então vai ter 47 cromossomos, porque um desses cromossomos, em especial o cromossomo de número 21, ao invés de ter dois pares, ele acaba tendo uma cópia a mais, tendo então três cópias do cromossomo 21, totalizando 47 cromossomos. Existem outras síndromes que podem acontecer cópias a mais ou cópias a menos de outros números de cromossomos, tá ok? Sendo que, o que é um cromossomo? Cromossomo, ele é um enovelamento, ou seja, uma compactação do nosso DNA. E o nosso DNA é justamente o nosso material genético, é o que contém todas as informações de como aquele indivíduo será, né? O que aquele indivíduo vai expressar. Então, tudo está lá. Como que a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, funcionamento dos nossos órgãos, tudo está contido nesse DNA, né? E essa sigla DNA é uma sigla em inglês, né? Que é ácido desoxirribonucleico. Dentro desse DNA, então, as informações elas estão contidas através de um código que são expressos em bases nitrogenadas, que equivalem a quatro letras, né? A de adenina, C
de citosina, D, A de adenina, C, T e G. Sendo que essas letras, né, ou bases nitrogenadas, elas são traduzidas, elas são convertidas depois, separando-se então esse enovelamento do cromossomo, porque elas estão, né, lembra que eu falei de pares? Elas também estão ali enoveladas, ou seja, enroladas, né, contidas em uma fita que é uma fita dupla, né? Em uma outra fase, após essa tradução, né, elas já estão separadas, não mais em dupla fita, mas em uma fita única, como se realmente se desenrolasse e houvesse então um corte dessa fita para que se fizesse a leitura então desse código. Nessa fase já não chama-se mais DNA, já passa a ser chamado de RNA. E esse RNA, ele também vai passar por uma fase de transcrição, ou seja, a leitura desse código que está contido ali. Essa leitura desse código, ela já vai acontecer fazendo a separação em um outro tipo de código que se chama aminoácidos, né? E esses aminoácidos, eles vão ser convertidos depois em proteínas, e essas proteínas que serão expressas no nosso corpo, no nosso organismo. Para entender um pouco melhor, é mais ou menos como se nós tivéssemos uma mensagem que está em português, né? E essa mensagem vai ser traduzida depois para o inglês, e essa pessoa que está traduzindo para o inglês, ela ainda vai facilitar um pouco mais essa tradução, passando então para termos mais simples para que o público que estiver recebendo possa entender, ok? É um conceito um pouco mais complicado da gente explicar de forma simplificada, mas eu creio que da forma como expliquei tenha facilitado um pouco mais o entendimento de todos. Essa célula, ela tem um tempo de vida específico para sobreviver, sendo que todas as células, elas recebem uma mensagem de uma proteína sinalizando que elas têm que entrar no seu processo de morte. É um processo de morte programada que tem por nome apoptose. Quando essa célula não recebe essa mensagem, ou recebe essa mensagem de uma forma em que ela não consiga entender, por conta de uma falha de uma proteína específica chamada P53, essa célula continua se multiplicando indefinidamente, que é o que acontece na neoplasia, né, nas células do câncer. Porém, uma neoplasia, elas também têm uma característica, né, unindo a essa questão de não ter a morte programada, como as outras células têm, ela também tem uma característica de ter sofrido algum dano, né? Ela é uma célula que passa por uma mutação, por uma falha, e é uma célula que é diferente de todas as células que estão ali dentro daquele órgão, né, daquele tecido, e ela não, no caso, mantém as características daquele local, né, das células, vamos dizer, irmãs que estão ali. Nesse caso, essa célula ela teria que ter passado também por um plano B, já que ela não
foi eliminada naturalmente, né? Vamos dizer, dentro da sua programação, ela também poderia ter sido eliminada pelo sistema imune do organismo, pelas células T, por exemplo, do sistema imune, ou as natural killer. Só que essa célula também consegue burlar esse plano B. E aí, com o plano B também em falha, ela continua então se multiplicando indefinidamente. Existem dois tipos de neoplasia: a neoplasia benigna, que são as células de tumores benignos. Essas células elas também se multiplicam indefinidamente, porém se multiplicam de forma mais lenta. Então, os tumores benignos eles têm características de serem grandes tumores. Eles provocam algum tipo, né, de prejuízo, de desconforto, dores, mas não são com a invasividade, né, a invasividade do tumor maligno. Eles não têm característica, por exemplo, de metástase, né, de alcançar outros órgãos, nem de angiogênese, ou seja, de cair na corrente sanguínea, de ser alimentado, né, por vasos, nem nada disso. Mas eles também são passíveis de serem retirados, né, para que o órgão onde eles estão não sofra compressão. Porém, uma neoplasia maligna, no caso de câncer, ela é uma célula que surgiu a partir dessas falhas que eu já mencionei, e aí a gente também precisa considerar, né, a questão da hereditariedade. Essa falha pode ocorrer por conta de informações que já contém no próprio DNA daquele indivíduo, né? No caso dos cânceres que são hereditários, que vêm do histórico familiar, ou não, né? Também existem fatores ambientais. Hoje em dia, muitos cânceres têm essa característica, como, por exemplo, o etilismo, né, que é o consumo de álcool, o tabagismo, que é o consumo de cigarro, exposições ambientais laborativas, né, como agente químico, né, no trabalho. A gente também tem a questão do estresse, alimentação inadequada, enfim, esses são fatores que podem ser gatilho, né, provocar o surgimento então de células mutadas, e a falha também gerar a falha na P53 e facilitar então o surgimento de alguns tipos de câncer, tá bom? Então, espero ter contribuído para o entendimento de todos. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe, tá? E lembrando que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Um beijo para todos. Tchau, tchau.